Olá pessoal, tudo bom? Me desculpem, eu não tenho gravado porque eu ando bem cansada e eu tenho chegado em casa um pouquinho mais tarde que de costume também, mais as aulas, mais as coisas que eu faço e aí acaba que minha vida tá muito agitada. Aí essa semana realmente eu deixei vocês na mão. Nem lembro qual dia que foi o último dia que eu gravei. Mas me perdoem por isso, tá bom? Eu não deveria, né, deixar de fazer a leitura, mas realmente eu estava muito cansada. Cansada, e hoje eu falei, eu tenho que superar a rinite, o sono, o cansaço físico, a dor de cabeça, para poder estar aqui, para ler para vocês essa passagem aqui tão bela desse livro maravilhoso do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje, por José Carlos de Luca. E hoje nós estamos no item 19. Quero estar na sua casa. Uma coisa que é errado que eu fiz foi que eu não continuei gravando. Por que acontece? Quanto mais a gente fala de Jesus, mais coisas boas a gente traz para nossos lares, né? Então, é bom falar de Jesus todo dia. Eu falo de Jesus todo dia, mas eu não estudo Jesus todo dia, né? Então, não é a mesma coisa, mas é bom estudar Jesus todo dia. Assim como o Evangelho no Lar, é bom a gente fazer. Quando quer fazer todos os dias, faça todos os dias. Se achar que 3 vezes na semana tá bom, uma vez na semana tá bom. O importante é fazer, ter essa conexão com o alto, né? De alguma forma, pra gente poder harmonizar os nossos lares, né? E a gente sabe como é que funciona e vai, se expande, vai pro vizinho, vai, enfim, vai para todo mundo, tá? Ó, a rinite, aí eu coço aqui. Então, quero estar na sua casa. Que a paz esteja nessa casa. Isso está lá em Lucas, versículo 10, capítulo 5. Meu bom amigo, vim buscar abrigo em sua casa. Ontem como hoje, eu não tenho onde repousar a cabeça. Meu lar é o lar dos meus amigos e hoje tive muita saudade de você e sua família. Algo me diz que estão precisando de mim. Quero passar em cada cômodo de sua casa para deixar a minha bênção. Quero abraçar seus familiares, sentar-me à mesa com todos, ouvir cada um para depois orarmos juntos, suplicando as bênçãos de nosso Pai para a paz em seu lar. Eu estou certo de que a paz no mundo começa no reduto do lar. Eu já disse que é impossível conseguir harmonia entre as nações se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes. Isso está no livro Jesus no Lar, pelo espírito Ney Lúcio, com psicografia do Francisco Cândido Xavier, tá? Por isso, muito me agrada quando a família se reúne para orar e dialogar à luz do meu evangelho. Quando a família ora, minha presença no lar é mais sentida. Muitos lares, porém, não guardam um momento de comunhão comigo. Às vezes, me sinto tão só na casa de vocês. Ninguém para conversar, ninguém para me ouvir, ninguém para falar comigo, mas eu não desisto. Vim também abençoar a sua mesa, para que não falte o pão de cada dia, o pão que alimenta o corpo e sacia a alma. Eu disse a vocês que sou o pão da vida e que aquele que vem a mim nunca mais terá fome.
Há tantos lares com mesas fartas e almas anêmicas. Isso poderia ser tão diferente. Eu toco cada um de vocês com minhas mãos amigas, para que a bênção da saúde os envolva. Eu sou médico de família, que visita todos os lares adoentados. Eu sabia que eu ficarei, e saiba que eu ficarei em sua casa, permanecendo como que oculto em cada familiar, especialmente naqueles com os quais vocês têm mais dificuldade de se relacionar. Se você quer me amar, ame-os primeiramente. Se você quer me seguir, sirva-os com todo o seu amor. E assim faremos do seu lar um cantinho do céu. Gente, vou repetir. Eu nunca leio antes. Eu nunca leio. Eu abro e leio ao mesmo tempo que vocês, tá? E foi exatamente o que eu falei quando eu me desculpei, né? Que quando a gente fala de Jesus, a gente traz ele para perto de nós. Eu errei um pouquinho, porque na realidade ele sempre está perto de nós. Só que ele falou que ele se sente sozinho porque nós esquecemos dele. Aí bate também com aquela meditação que a gente faz, que ele fala que ele visita cada cômodo de nossas casas, que ele senta à mesa conosco, que ele senta na sala conosco, que ele fica esperando uma conversa edificante para poder trocar ideia com a gente, que ele quer que nós tenhamos paz dentro dos nossos lares, mas também dentro de nós mesmos, né? Ele gosta de nos ouvir. Ele gosta quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, quando a gente direciona numa prece a Ele, quando a gente agradece, que eu tô indo mais adiante, quando a gente agradece a Ele, quando nós somos gratos. Imagina o quão o coração dele deve brilhar, essa luzinha que tem aqui, ó, brilha cada vez que nós nos interessamos a Ele. Ele abençoa a nossa mesa, Ele abençoa a nossa comida, mas Ele abençoa não somente a comida física, mas a comida que a gente, que são os ensinamentos de Jesus, que são o nosso alimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele é o nosso pão, o nosso pão da vida, não é? Jesus, Ele está perto de nós a qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e nós não temos a capacidade de perceber isso ainda. Jesus é o nosso amigo fiel, é o melhor amigo que nós possamos ter. É Ele que em qualquer momento está ao nosso lado. Quantos de nós já não tivemos amigos que nos momentos difíceis se afastaram de nós, sem qualquer motivo, só porque não queria. Ai, não, aquela pessoa tá triste, não, aquela pessoa perdeu o seu status social, aquela pessoa isso, aquilo, não sei o quê. Aquela pessoa separou, aquela pessoa ficou viúvo, viúva, e nós somos colocados de lado. Jesus não faz isso, justamente nessas horas mesmo que ele abraça a gente, que ele vem e abraça a gente, os órfãos, os viúvos, as viúvas, os necessitados, os carentes de sentimentos. Ele nos abraça, ele falou aqui, ele tá naquele irmão, naquele familiar, naquele amigo difícil que a gente às vezes tem dificuldade a quebrar aquela carcaça, aquele paredão que está formado ali na frente, totalmente hermético a tudo. A gente tem que se arriscar a quebrar para tentar quebrar. Mas Jesus é isso que Ele quer com a gente. Ele quer que nós tenhamos a paciência necessária com esses irmãos, mostrando para eles, vivendo o Evangelho e mostrando para eles o que é ser cristão, o que é amar o próximo. Isso eu já falei diversas vezes, que eu aprendi na marra, que
quando meu irmão, quando meu irmão ficava nervoso antigamente, eu respondia brigando, saia brigando, gritando, enfim. De vez em quando eu ainda grito, porque ainda tenho muito o que aprender, mas de vez em quando dou uns berrinhos. Mas tô bem melhor, não, não grito mais tanto. Mas, assim, aí hoje em dia eu vejo que ele melhorou muito também, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Mas o que acontece? Quando ele tá assim, um pouquinho mais alterado, eu consigo lidar com ele com o quê? Com amor. Às vezes não dá, mas a maioria das vezes eu lido com ele com amor. Chego, eu falo com ele carinhosamente, eu não grito. Eu só falo assim, meu amor, o que tá acontecendo? Por que você está assim? Tem dia que eu não tenho paciência, né? Que eu não consigo, que eu já falo, o que tá acontecendo? Que aí já sai agitada. Mas não também como antes. Antes já ia começar. Então, assim, a gente vai aprendendo ali, tá? E eu fazendo isso, eu tô fazendo o quê? Eu tô amando a Jesus. Jesus tá naquele irmão difícil, tá naquele irmão sofredor, tá naquele irmão necessitado, tá na viúva, tá no órfão, tá naquele morador de rua, tá na criança ali no sinal, que apesar de muitos de nós, incluindo eu não gosto de ver criança no sinal, isso é uma coisa que me irrita profundamente, me irrita porque eu tenho uma coisa muito séria com criança, que eu acho que criança tem que ser criança, criança tem que ter o direito de brincar, de ir para a escola, né? Fazer coisas de crianças e não estar num sinal 10 horas da noite pedindo dinheiro. Um perigo, gente, um perigo. Eu tenho essa relação com criança por quê? Porque quando eu era criança eu sofri abuso. Eu fui molestada quando eu era criança, então eu sei o perigo que é uma criança estar sozinha, desprotegida e tá ali à mercê de qualquer um e qualquer coisa. Não é lugar para criança. Lugar para criança estar perto dos pais protegidos. Às vezes os pais não têm essas condições, mas pode ter um tio, uma avó, um primo, uma prima, alguém que possa proteger essa criança. Então, assim, quando eu falo da criança no sinal, é uma coisa muito difícil para mim. Eu não consigo suportar isso. Não é porque eu não ame a criança, mas é porque eu me recuso a compactuar com a atitude de pais e mães que fazem isso com as crianças. Não acho legal. Eu já ouvi, já passando, quem sabe, quem me conhece sabe que eu não tenho carro, então eu faço muita coisa a pé, já passei do lado de mães dessas crianças falando que a criança não servia nem para pedir dinheiro, porque merecia apanhar em casa, porque não era capaz de pegar dinheiro no sinal, no semáforo. Eu falei, gente, eu fiquei indignada. Minha vontade era voar no pescoço dessa mãe. Não fiz, não estava pacificada na época não, mas também eu não fiz porque a mãe era muito maior do que eu ia apanhar e ia sair toda quebrada. Eu fui covarde. Eu fiquei, velho, não vou sair toda quebrada. Ia juntar as mães tudo ali, me dar uma coça. Só Deus sabe se eu ainda ia estar viva. Que elas eram bem fortes, bem grandonas. Na época eu pesava 46 quilos, não ia dar certo. Então, assim, mas Jesus está em todos. Está em todos. Naquele morador de rua que tem problemas mentais, às vezes, ou às vezes até sofre obsessões, né? Influências espirituais, né? Na rua. Enfim, Jesus está em tudo isso, em todos esses lugares. E muitas vezes a gente faz bico, né? Porque
O certo é ajudar. O certo é ajudar. Mas nós todos não temos condições de ajudar todo mundo, não é mesmo? Porque a quantidade de gente que pede ajuda pra gente é muito grande. E se for fazer assim, a gente não consegue. A gente não consegue, não conseguiria nem mais nos mantermos, né? Porque é muita coisa. Então, o meu critério para ajudar alguém na rua, tô falando de rua mesmo, não necessariamente morador de rua, mas na rua, aquela pessoa que vai pedir um leite, alguma coisa assim, o meu critério é meu coração. Então, assim, quando eu sinto que meu coração tá assim, ajuda essa pessoa, eu vou lá e ajudo. Aí se pediu pra mim um pacote de macarrão, eu compro um pacote de macarrão. Eu compro, aí geralmente eu falo, eu vou comprar o que eu consigo comprar, né? Aí tem um ou outro que eu ajudo, assim, de vez em quando, na rua, enfim. É aquele, aquele pessoal que vende pano de chão, é uma forma de ajudar também, né? Eu vejo volta e meia, tem uns ali perto da Gilca, ali perto, em frente àquele sinal ali, em frente do Zona Sul, do pequenininho, perto da Gilca Machado. Então, ali sempre tem uns rapazes vendendo pano de chão. E eu sempre vejo gente parando meio-dia para dar quentinha para eles. Eu acho o máximo. Eu acho muito legal. Porque todos os dias eles recebem quentinhas. Algum carro para e dá quentinha. É muito legal, porque é uma coisa. E eles fazem anonimamente. Eu já vi uns que filmam e tudo. Mas a maioria, fala 98%, dá, chega, para, entrega as quentinhas deles e vão embora. Não tira foto, não faz nada, vai embora. Isso é legal, isso é 10, eu aplaudo realmente. E eles também, quando eu tô precisando, eu chamo eles estão lá no meio, eu tô na calçada do lado de cá, eles estão lá no meio, eu chamo, falo, quero pão de chão, cara, cadê você? Vem logo. Aí eu compro meu pão de chão. É uma maneira de ajudar. Às vezes o pão de chão não vale nada, mas ajudo. Eu tô ajudando a Jesus, né? Aí tem aquele que vende bala. Aí eu dou o valor da bala, mas eu falo, não quero a bala. Fica com a bala. Vai ser um trocado a mais. Assim, mas eu não faço isso pensando, ai meu Deus, ai não sei o quê. Mas eu faço geralmente quando meu coração manda. Por quê? Eu tô errada, certamente, né? Mas tem uns que estão lá todo dia. E se deixam nos mesmos lugares. E são lugares que eu passo todo dia. E se eu for dar todo dia para essas mesmas pessoas, eu tô frita, né? Então, assim, e tem uns que são muito insistentes. Então, esses muito insistentes, eu não dou. Eu tô errada. Posso estar, não sei. Aí eu falo, não, hoje eu não tenho, não dá. Aí tem um que fica andando atrás, fica insistindo, eu falo, não dá, cara. Porque, assim, eu deveria ter mais paciência com ele, mas eu não tenho paciência com ele. Porque ele eu percebo que não é, não é uma coisa assim, a necessidade, entendeu? Posso estar enganada, posso, mas eu não percebo que ele tem essa necessidade toda. Gente, eu tive que tirar meu anel, meus dedos estão tudo inchados. Deixa eu colocar aqui no porta-anel. Ai, foi. Aí, então, assim, isso é coisa minha. Cada um tem seu critério. Mas uma coisa que realmente eu nunca faço, porque eu acho que aí ultrapassa os meus, o meu direito, vamos dizer assim, é ser fiscal de doação. Eu chamo de fiscal de doação, não sou fiscal de doação não, gente. Se eu passar por alguém, aí já aconteceu, aí eu passo pra pessoa, vejo a pessoa ali, aí eu vou no mercado, compro tudo pra pessoa, a pessoa é morador de rua, por exemplo, aí eu compro ali tudo pra ele fazer um sanduíche, compro um pão inteiro, tudo pra ele fazer um sanduíche, queijo, alguma coisa, compro uma garrafa de água,
ou uma garrafa até de suco, porque às vezes até um suco é gostoso também, eles precisam, porque a água consegue toda hora, mas um suco não é toda hora. Então, assim, e pronto, se tiver um cachorro junto, compra um coisinha de ração pro cachorro e deixo lá e entrego. Eu não fico olhando para ver se o cara vai comer, se vai jogar fora, o que que vai fazer. Não me interessa. Não é da minha conta. Acabou. Eu dei, eu fiz a minha parte. Então, eu saí do tema. Eu saí do tema. Mas enfim, então Jesus, ele quer o quê? Ele quer que a gente esteja, nós sejamos pessoas que falemos dele. Ele gosta que a gente fale dele. Eu acho que ele gosta até quando a gente fala o nome dele, porque ele é só amor. Então eu acho que sempre esse fato de nós falarmos Jesus, ele já sabe que nós estamos pensando nele, né? Isso deve ser um sinal de que a gente pode estar num caminho certo, né? Então, ele quer, quando essa coisa de nós fazermos as nossas orações dentro de casa, de nós nos esforçarmos com nossos entes queridos, né? Difíceis para nos darmos bem com eles. Então, ele com tudo isso, ele quer o quê? Que a nossa casa se torne, igual fala aqui na última frase, um cantinho do céu. E quando a gente ora em casa, a gente sabe que nossa casa se torna um ponto de luz, um ponto de socorro. É um abrigo para aqueles espíritos que estão necessitados. Claro que eles não vão ficar aqui, daqui eles são encaminhados, mas é um ponto de socorro, é um pronto-socorro. Isso eu acho muito importante, a gente ter essa noção de que nossa casa precisa ser, como ele fala, um pedacinho do céu, mas é que nossos lares precisam ser um ponto de luz, um ponto onde alguém passando por dificuldade, algum espírito passando por dificuldade, alguém mesmo passando dificuldade, pode ter certeza de que ou vai ser trazido até aqui para um pronto atendimento, ou o pronto atendimento vai sair daqui para ir até lá, porque serve para encarnado também. Às vezes aquela criança que está num desespero, aqui em alguma rua aqui ao redor, o fato da minha casa ser um ponto de luz, um ponto de oração, acontece o quê? Para acalmar essa criança, sai um espírito benfeitor daqui, vai até lá ajudar, acalmar aquela criança, ajudar os policiais a chegarem mais rápido numa ocorrência, os bombeiros, uma ambulância. Então, nós precisamos ter certeza de que tudo que nós fazemos com Jesus no coração é só coisa boa, é só benfeitoria. E não só para nós, para os outros também. Tem sempre uma imagem que a gente vê aí pela internet, uma imagem, né, que a gente vê o planeta Terra com um monte de ponto de luz interligado, né? Se usa muito, né, corrente de oração. Então, essa é a imagem, é o tipo de imagem que eu tenho na minha mente de quando eu falo que todos os nossos lares têm que ser um ponto de oração, um ponto de luz. E quem pertence a uma casa espírita, acontece o quê? Ou uma igreja, um templo, uma sinagoga, enfim, qualquer templo de oração, né?
quando nós pertencemos a qualquer templo de oração, isso é coisa minha, eu não sei se é verdade, mas eu acho que quando nós fazemos as nossas orações em nossas casas, essa luz que sai da nossa casa se liga à nossa casa mãe, que seria a nossa igreja, a nossa casa espírita, nossa sinagoga, enfim, nosso templo de oração. Assim, é coisa minha, é como se nós virássemos satélites daquilo. Então, vamos pegar o Cefas, aí o Cefas está aqui. Aí tem Kelly, tem Jaque, tem Eveline, tem Rosana, tem Renata, tem Ana, enfim, vai, todos os trabalhadores da casa do Cefas. Vamos lá, todos os trabalhadores. Aí a gente tá lá, esse aqui é o Cefas. Aí a casa da Ana tá aqui. Aí a Ana faz uma oração. Aí vira um pontinho de luz, ó, conecta o Cefas. Aí a Jaque faz oração. Aí é um pontinho, pá, conecta no Cefas. Aí não sei. Aí todos vão conectando. Então, são satélites que ficam rodeando o Cefas. Porque o que acontece? Quando tem um espírito necessitado, como ele não vai ficar aqui, ele vai ser enviado para onde? Para o Cefas. Então, assim, aí o primeiro resgate vai para onde? Para o Cefas. Aí a gente precisa, acolhe e vai para onde? Para o Cefas. O espírito sai da nossa casa, vai resgatar alguém, leva para onde? Leva para o Cefas. Isso serve não só para trabalhadores, serve também para frequentadores, aqueles frequentadores assíduos, né? Que a gente tem lá, que tá lá no tratamento, que tá lá nas palestras, que frequenta a casa, que vai, que isso, que aquilo. Então, essas pessoas, quando elas fazem as orações na casa, se ligam Cefas. Não sei até que ponto eu tô certa, mas essa é a sensação que eu tenho, que eu sempre tive. Era uma coisa que para mim estava muito nítida na época da pandemia, que a gente fazia muita reunião pelo Zoom, né? Que a gente fazia a Maria de Nazaré, que a gente chamava, né? Pelo Zoom, que a gente fazia as rodadas de oração, de orações, encarnados, desencarnados, doentes, enfim, a gente pegava todo o leque de pessoas necessitadas de orações, né? E aí, e o ponto central era o quê? Era o Cefas, porque éramos trabalhadores do Cefas, fazendo orações, como se estivéssemos no Cefas, para ajudar as pessoas. Então, aí eu tive a nítida sensação que todas as casas eram satélites do Cefas. Do mesmo jeito que todas as casas são satélites do Cefas, todas as casas que são oração, incluindo os templos de oração sérios, são um pedacinho do céu, né? Então, assim, a nossa casa, que é uma casa com uma energia muito gostosa, que é uma casa que é bom da gente estar, que a gente se sente bem. E a maioria de nós somos amigos, nos damos bem. É um canto do céu. E eu acho que é por isso que tem muita gente que se sente bem lá. Que a gente chega... Primeiro tem a alegria franciscana, né? Então a gente percebe bem aquela casa franciscana acolhedora e alegre. É o primeiro ponto. E segundo, é uma casa que realmente abraça todo mundo que vai lá, que bota em prática os ensinamentos de Jesus. Então, é um cantinho do céu. Aquelas flores, aqueles perfumes daquelas flores, parece até que a gente está numa colônia. Porque é muito gostoso. Então, é um pedaço do céu. E nossas casas têm que ser um pedacinho do céu.
As nossas casas precisam da manutenção de oração. Precisamos fazer as nossas orações dentro das nossas casas, o evangelho no lar, ter leituras edificantes, evitar assuntos não muito agradáveis, apesar que nós não podemos ficar alheio às coisas que acontecem ao redor do mundo. Então, assim, é tudo em dose homeopática, eu sempre falo, nada em excesso é bom, nada. Mas também nada exagerado não é bom também não, porque nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo. Isso é uma obrigação que a gente tem, até porque a gente sabendo o que está acontecendo aqui, ali, não sei o que, nosso dever como cristãos é orar por aquele lugar, é orar pelos ucranianos, mas também orar pelos os russos, né? É orar pelos europeus, é orar pelos aqueles ali, orar pelos equivocados, mas também orar pelos aqueles que a gente acha que não está equivocado. Porque, assim, em brigas, ninguém tá certo e ninguém tá tudo certo e ninguém tá tudo errado. E aí as pessoas têm tendência a culpar. Ah, mas fulano é pior do que ciclano. Não, são iguais. Não tem um pior que o outro. Por quê? Porque orgulho e vaidade gritando de ambos os lados. Tá todo mundo errado. E aí fala, ah, não, mas por que... Não, tá todo mundo errado. Quem me conhece sabe que eu tenho uma proximidade muito grande com o judeu. Eu tenho alguma coisa judia dentro de mim desde sempre, que fala muito alto. Mas mesmo assim, quando eles estão errados, eles estão errados. Então, assim, as pessoas têm que... nós como cristãos, precisamos aprender a discernir as coisas, a parar de dividir. Ah, não, fulano pensa igual a mim, então fulano não presta. A gente tem que parar com isso, que a gente está contra Jesus fazendo isso. Ah, eu não gosto do político tal, mas eu gosto de tal. Gente, os dois são iguais. Eles estão numa guerra de vaidade. Tinha um filme, né? Era Guerra de Vaidade? Acho que tinha um filme. Bom, sei lá, tinha um filme com um nome mais ou menos parecido. Mas é isso. Uma guerra de ego. Vaidade. Quisera eu como se fosse no... Teve um clipe de uma banda inglesa dos anos final 80, né? Dos anos 80, final dos anos 80, que era maravilhoso. Aquele videoclipe, né? Como se fala, era maravilhoso, porque tinha no ringue, na época, era o Ronald Reagan e o Gorbachev lutando boxe no ringue. E todo mundo e a população em volta. Ninguém se matava, quem se batia eram eles. Quem dera fosse assim, porque é uma guerra de vaidade entre políticos, entre presidentes, entre reis, entre isso e aquilo, não sei o quê, papapá. E o povo tá ali no meio, em vez de pararmos e fazermos orações para que as coisas se apaziguem, não, a gente coloca mais lenha na fogueira. A gente esquece de rezar, de fazer uma oração para Jesus, acalma esses corações. Nem não gostando do tal político, a gente tem o direito de colocar ele na fogueira. Nós temos obrigações de ajudar. Ajudar como? Em oração. É difícil? É muito. É muito. Tem políticos que a gente não aguenta nem ouvir o som da voz deles, que já dá coceira, dá alergia. Mas o que a gente pode fazer é... vou pegar... Pronto, achei.
a mesa mediúnica, nós temos irmãos extremamente difíceis que estão ali procurando ajuda, não é isso? Tá? A gente faz o que com eles? A gente manda amor, amor, amor. E quando a gente manda amor para eles, até os mais rebeldes, fora algumas exceções, se derretem, né? Acabam entendendo, deixa a luz entrar, se deixa contaminar e abraçar pela luz, ok? Vamos fazer isso com os políticos que a gente não gosta. Eu tô falando pra mim também, porque eu tenho político que eu olho pra cara deles e eu falo, meu Deus do céu, eu até na internet eu passo reto, eu desligo o som pra não ouvir a voz da pessoa, que eu não aguento. Então, eu falo pra mim também, eu deveria parar tudo bem, não ouvir a voz da pessoa, mas eu deveria parar e falar, Deus te ilumine, que Deus te mostre o caminho, que Jesus te mostre o caminho. Quando a gente chegar aí, nós seremos cristãos de verdade, porque é difícil, porque política é fogo, né? Então, no dia que nós chegarmos no patamar de parar, ver a cara daquele político que a gente não aguenta, e parar e falar assim, que Jesus possa iluminar teu caminho, a gente vai começar a ver as coisas melhorarem para todo mundo. Mas a questão a mais importante vamos fazer a nossa casinha, da nossa casinha um pedacinho do céu, porque Jesus está todo dia aqui, ó. Sempre fala, ele está aqui, ó, por intermédio dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, sempre nos auxiliando, nos aconselhando, nos consolando, nos amparando, nos ajudando, nos mostrando o caminho, estando com a gente nos momentos tristes, nos momentos de felicidades. Ele está com a gente todo momento de nossas existências. E nós precisamos realmente acordar para a vida e ter essa certeza, parar de reclamar e ter essa certeza, ter a nossa fé inabalável. É fé inabalável que nós precisamos ter para ter a certeza que Jesus não abandona a gente, que Jesus tem alguma coisa boa pra gente, que o nosso caminho, o caminho certo que a gente vai trilhar em algum momento, a bifurcação certa que a gente vai tomar em algum momento das nossas existências, vai nos levar direto para os braços de Jesus, direto para a evolução e direto para os mundos de regeneração, ditosos e aí por aí vai. Tá bom, galera? Meus queridos, desculpa mais uma vez essa minha ausência. Vocês estão ouvindo, né? Chega esse horário, eu tô fanha, a garganta começa a coçar, começa a ficar rouca, tá difícil, bate dor de cabeça, bate tudo. E ainda esse óculos aqui que não é bom, aí dá dor no olho, dá dor de cabeça. Então, tô ótima. Eu estou a 100%. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, porque para variar eu esqueci de fazer a prece de início, então vamos fazer a prece de encerramento. Agradecemos a Jesus, nosso querido amado irmão e mestre, a Maria Santíssima, essa doce mãe amorosa que sempre nos ampara, nos abraça, aos mentores espirituais, aos benfeitores de nossa casa, os nossos, os benfeitores da Casa de Francisco de Assis, a qual nós somos ligados, e que possamos todos nós termos uma boa noite de sono para quem vai assistir essa noite, e para quem assistir amanhã de manhã, tenha um bom dia de trabalho, um bom dia de muita luz, de muitas realizações. Que todos nós possamos ficar com Jesus em nossos corações, falarmos mais com Ele, nos comunicarmos com Ele, para seguirmos os passos de nosso Mestre. Está bem? Graças a Deus. E que todos nós possamos ter um ótimo final de semana. Amanhã à noite eu devo gravar. Domingo eu não sei não, tá? Domingo eu não sei, porque eu tô de aniversário, eu não sei se eu vou gravar. Mas amanhã e sábado eu gravo, tá bom? Beijinho pra todos.
Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.